As ondas de rádio são formadas pela interação de um campo magnético e um campo elétrico, dando origem a uma onda eletromagnética irradiada por uma antena. Essa onda é gerada por uma corrente de radiofrequência, proveniente de um transmissor em uma frequência de operação do sistema de comunicação. A propagação das ondas de rádio, chamada radiopropagação, é a maneira como elas percorrem o caminho entre o transmissor e o receptor, e se dá de tal modo que a direção de propagação do vetor, campo elétrico, é sempre perpendicular, é o do campo magnético. Durante o percurso, as ondas de rádio podem sofrer reflexão, difração ou refração, e vai depender, por exemplo, do tipo de enlace, da frequência da distância percorrida, e os efeitos desses fenômenos resultam em perda de energia. Cada sistema de comunicação opera dentro de uma faixa de frequência pré-definida, a qual está incluída no espectro de frequências que engloba todas as faixas de radiação eletromagnética, e entre elas tem essas faixas utilizadas em comunicações via rádio, tem as frequências de infravermelho, a faixa de luz visível, os raios ultravioletas, os raios X e a radiação gama. As ondas de rádio, elas podem se propagar no espaço de vários modos diferentes. Isso vai depender muito da faixa de frequência de operação dela. A atmosfera terrestre é dividida em 5 camadas, de acordo com altitude, densidade, concentração de gases e ionização. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Aqui nos interessa as 4 primeiras. A troposfera é a camada mais baixa. Ela possui uma alta concentração de gases e nela ocorrem praticamente todos os fenômenos climáticos, como chuva, neve, etc., aqui no nosso planeta. Por causa desses fenômenos, a propagação de ondas se dá por meio de atenuações. A estratosfera é uma região isotérmica, ou seja, apresenta temperatura praticamente constante, portanto não está sujeita à inversão térmica. Na propagação das ondas de rádio é considerada uma camada inerte, ou seja, não muda. A ionosfera é uma região de constituição não homogênea e de grande ionização, e isso é devida à baixa concentração de gases e da intensa radiação. O grau de ionização varia no decorrer do dia, sendo menos intenso no período noturno por causa da ausência de radiação solar, o que permite maior recombinação de partículas. Tanto o solo como a água, eles são capazes de conduzir as ondas de rádio. Cada tipo de solo, o mar, os rios e os lagos, eles têm diferentes características de condutividade das ondas. Enquanto as florestas absorvem as ondas de maneira considerável, a água do mar, por exemplo, devido à salinidade, favorece a radiopropagação de superfície. O tipo de solo e sua condutividade são fatores fundamentais em propagação por onda terrestre, ou seja, quanto menor a frequência, maior será a profundidade de penetração da onda no solo, e quanto mais condutivo o solo, mais alcance terá a comunicação. A onda terrestre ou superficial é uma onda cujo modo de propagação depende das características de condutividade do solo e do relevo de uma região. Dependendo da condutividade dos meios que encontram em seu percurso, uma porção de energia da onda superficial é absorvida pelo solo. O grau de absorção varia de maneira inversamente proporcional à condutividade da superfície. Quanto maior a condutividade, menor a absorção, e maior o ângulo de inclinação, resultando em maior alcance de onda superficial. Por exemplo, transmissões sobre a água salgada têm alcance consideravelmente maior que transmissões sobre o solo. A onda celeste se propaga na atmosfera por meio da refração na ionosfera, retornando à superfície terrestre. Ao retornar, ela pode ser refletida na ionosfera, repetindo o processo e possibilitando transmissões a longa distância. A ionosfera influi de maneira decisiva na propagação por onda celeste, pois pode agir como condutor absorvendo parte da energia da onda transmitida, ou como espelho rádio, refratando a onda celeste na superfície. A capacidade da ionosfera de retornar uma onda de rádio depende de fatores como densidade de íons, ângulo de irradiação e frequência de transmissão. Essa situação requer que o posicionamento entre as antenas de transmissão e a recepção seja frontal, ou seja, uma antena apontando diretamente para a outra.
é o caso típico de propagação por onda terrestre, com um feixe direto e o refletido no solo ou por obstáculo no percurso. Devemos levar em consideração dois efeitos que podem interferir em uma onda eletromagnética: difração e refração. A energia irradiada pela antena transmissora, que se propaga pelo espaço livre, é formada por um conjunto de ondas eletromagnéticas. Desse total de energia, apenas uma parcela chega à antena receptora. A perda durante o trajeto se deve ao fato de a energia ser irradiada dentro de um feixe, que, por mais estreito que seja, não direciona toda a energia para a antena receptora, existindo irradiação em outras direções. Apesar de seguirem percursos diferentes, depois de sofrerem múltiplas refrações na atmosfera, vários sinais que partiram da antena transmissora também chegam à antena receptora. Assim, podemos considerar que esse conjunto de onda forma uma elipse, ligando as antenas de transmissão e de recepção, chamada elipse de Fresnel. Regiões de planície ou com lagos e mares podem refletir o feixe de micro-onda, atuando como espelho. A intensidade da onda refletida depende do ângulo de incidência sobre o espelho e de quão plana é a superfície. Em solos regulares, também pode ocorrer reflexão por difusão, em várias direções. A relação entre a amplitude das ondas refletidas e das ondas incidentes é avaliada por meio de um parâmetro, chamado coeficiente de reflexão. O valor depende do tipo de terreno e varia desde 0, que é o efeito nulo de reflexão, até 1, que é a condição de reflexão total. Quando uma onda é refletida em um meio, ocorre uma inversão de fase em relação à onda incidente, pelo fato de o campo elétrico horizontal e o campo magnético vertical se anularem na superfície refletora. É necessário, então, que os campos refletidos tenham a fase inversa aos incidentes.